Olá, boa noite a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, dos versículos 1 a 6. Assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, e dentro desse texto falar sobre 3 tipos de crentes que encontramos na igreja de Sardo. É sobre isso que vamos falar. O texto que li, ele traz à nossa lembrança a 5ª carta das 7 que o Senhor Jesus ordenou a João que escrevesse e enviasse para cada uma daquelas igrejas ali da Ásia Menor. Eram 7 cidades, em cada uma delas uma igreja estava instituída, e uma carta para cada anjo daquela igreja, ou o responsável. E essa carta de Sardo é a 5ª carta que foi escrita. 4 outras já tinham sido escritas, faltavam outras 3. E essa então é a 5ª carta. E quando o Senhor ordena a João que escreva a essa carta, ele identifica-se dizendo: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então esta foi a maneira como Jesus se identificou especificamente para essa igreja de Sardo, como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Estrelas refere-se ao responsável, ao anjo da igreja. 7 igrejas, 7 estrelas. E os 7 Espíritos de Deus são aqueles que estão relatados no livro do profeta Isaías, provavelmente no capítulo de número 11, que assim está escrito: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Estes são os 7 Espíritos. Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então está escrito aqui: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos operaram na vida de Jesus. São as designações do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus, quando ele foi ungido e desenvolveu o seu trabalho. E ao terminar o seu trabalho, coroar com a entrega da sua vida e o oferecimento como sacrifício diante de Deus,
Deus o recebeu, ele agora foi glorificado, foi assunto aos céus, está à direita do trono de Deus, e então ele escolhe a João para trazer estas informações a cada uma daquelas igrejas. E a igreja de Sardos coube esta carta nos dizeres que nós acabamos de ler. Ele diz o seguinte: eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus, ele é onisciente. Ele tem em si todo o conhecimento. Não há necessidade que alguém lhe diga alguma coisa a respeito deste ou daquele, para que então o Senhor Jesus, após ouvir a informação que lhe é trazida, fazer o raciocínio do que deve dizer aquele povo ou aquela igreja. Já no Evangelho de João, ele disse, não necessitava de que ninguém dissesse o que havia no homem, pois ele bem sabia o que há no coração dos homens. E como é que ele sabe? Porque ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E não há nada que se oculte dos olhos de Deus. E os olhos deles estão patentes para aqueles com quem haverão de tratar. E escrevendo a igreja de Sardo, ele diz, eu sei as tuas obras. Quer dizer, não adianta querer maquiar, dar uma roupagem diferente àquilo que está fazendo, para tentar impressionar ao Senhor e influenciá-lo no direcionamento da sua palavra. Para os homens funciona desta maneira. Eles mascaram a situação, apresentam um pavão todo florido e as pessoas são iludidas, enganadas por aquilo e acham que a coisa é como lhes foi apresentada. Mas Jesus não. Jesus conhece a coisa no profundo, no natural, sem roupagem, sem maquiagem, sem enfeitamento, sem encantamento. O Senhor conhece como elas realmente são. E ao escrever esta igreja, ele disse, eu sei as tuas obras. Então, como Jesus conhece as obras, quem está em serviço para ele deve ter no coração o temor, a disponibilidade, o comprometimento, a lealdade e a fidelidade naquilo que faz para o Senhor. Porque tudo que fizer, o Senhor sabe, o Senhor está vendo, o Senhor conhece. E ele conhece a intenção, como é que estas coisas são feitas diante da sua presença. Com que finalidade as pessoas fazem aquilo? Eles fazem para que outros vejam, eles fazem para impressionar alguém, eles fazem para demonstrar a sua capacidade, o seu conhecimento, ou eles fazem para a glória de Deus? A única maneira assertiva de trabalhar é fazê-lo para Deus, agradar unicamente a Deus, na pessoa de Jesus, o seu Filho. Então ele diz aqui, eu sei as tuas obras. E aqui nós já começamos a identificar os 3 tipos de crentes que tinham nesta cidade. Eram divididos em 3 grupos e nós vamos observar como é que eles se identificavam. E o primeiro grupo está aqui, que tens nome de que vives e estás morto. Então, na linguagem de hoje, era um cadáver ambulante. Alguém que morreu e esqueceu-se de deitar-se. Era essa a figura que se apresentava diante do Senhor Jesus. Estar morto e ser declarado morto é um fato. É uma coisa real, sincera, verdadeira. Morreu, parou os batimentos vitais, o cérebro já não funciona mais, o corpo ficou inerte, então a pessoa morreu, deixou de existir.
então é declarado morto e precisa ser levado para o sepultamento. Agora, uma outra coisa totalmente diferente e que considera-se como sendo um absurdo é alguém estar vivo e ter nome de que está vivo, mas com as ações, com o comportamento, evidencia que está morto. Morreu. Um morto ambulante. Então, ter nome de que vive e está morto significa que fechou todas as oportunidades da esperança, da expectativa, da fé, da confiança, do que estava por vir ainda. Então a pessoa parou por ali. Então é uma mentira, é uma falsidade, é um engano, é uma hipocrisia, é algo aparente, como que colocar um sepulcro, enfeitá-lo todinho, como que se algo de valor estivesse lá dentro, quando na verdade só tem ossos secos. Então, ter nome de vivo e estar morto. Isto significa um cristianismo de fachada. Parece que é, mas não é. Diz que é, mas com a vida prova que não é. Então é algo somente de fachada. É somente algo para impressionar. E havia este tipo de irmãos nesta igreja de Sardo, e o Senhor Jesus estava então trazendo a eles, porque eles não estavam enxergando-se como mortos, mas eles estavam enxergando e apregoando a todos os cantos que estavam vivos, tinham nome de vivos, mas o procedimento, as atitudes, as ações que realizavam, identificavam que eles estavam mortos. Então é um contrassenso. Como pode um vivo ser identificado como morto? O morto não pode ser identificado como vivo. Agora, o vivo com o morto, tens nome de que vives, mas está morto? Então esta era a situação deste grupo. Eles estavam vivendo como Sansão. Sansão, quando se descuidou do que Deus pediu dele e do segredo de Deus, da força de Sansão, mas ele achou que era capacitado e deixou-se enganar e iludir por aquela mulher e revelou a ela o seu segredo, quando os inimigos vieram e ele quis tomar a posição, fazer alguma coisa, ele já não tinha mais a força. O Espírito de Deus já tinha se retirado dele. E agora era somente alguém com o nome de vivo, mas estava morto porque não tinha nenhuma função, não ativava nele o poder de Deus para enfrentar os inimigos e vencê-lo. E com isso o que eles fizeram? Ele envergonhou o nome do Senhor, porque ele falava em nome do Senhor, mas não tinha a aprovação de Deus naquilo que estava fazendo, porque houve um desvio, houve um descuido, houve uma situação que os levou para longe da presença de Deus. Então, tem muita gente hoje vivendo como Sansão, vivendo somente do passado, do que foi, do que fez, que no presente não há nenhum crédito, não há nada, porque está vivendo totalmente contrário àquilo que outrora foi e representou diante do Senhor Deus. Então nós observamos aqui, como o comportamento dos fariseus e dos escribas, que se apresentavam como doutores da lei, como aqueles que eram corretos nos seus procedimentos, mas no espírito estavam mortos, porque eles não aplicavam o ensino da palavra de Deus para a sua vida, para que usufruíssem vida, comunhão com Deus e espiritualidade. Mas eles usavam aquilo como uma arma de defesa
para defenderem a si e atacarem os outros e apontarem os dedos para que quando alguém tivesse agindo de determinada forma, eles então eram os doutores para pronunciar juízos. E Jesus diz que os escribas e fariseus são aqueles que vivem somente de aparência. Não tem essência, não tem conteúdo, não tem raiz. Só tem aparência e nada mais. E os dias em que nós estamos atravessando, nós, infelizmente, vemos no meio daqueles que servem a Deus, muitos que estão nesta situação. Eles vieram pouco a pouco defiando, negando aqui, negociando ali, abrindo mão disso, abrindo mão daquilo outro, acomodando-se à situação, conformando-se com o estado de coisas, e por conta disso eles foram sendo levados e chegaram à condição de que morreram espiritualmente. Estavam mortos diante do Senhor Jesus. É lamentável quando um homem e uma mulher que teve um tempo tão lindo, tão glorioso na presença de Deus, entendeu a vontade do Senhor, esteve nas mãos de Deus, mas pouco a pouco foram visualizando outras situações, enveredando por outros caminhos, abraçando outras situações que estavam se apresentando, e enquanto isso estava lhe sendo roubado do coração o princípio, a firmeza, a essência, o conteúdo que os trouxe até ali. E a partir dali, eles passaram a ser então irreconhecíveis, porque aonde não tem a operação do Espírito de Deus, as pessoas tornam-se estranhas e são levadas à prática do mal. Então, eles eram, na verdade, um cadáver ambulante. Se alguém à noite, ao andar pela rua, encontrasse um cadáver andando, a pessoa seria tomada de medo, de pavor, de espanto. E não queria ficar perto de jeito nenhum. Se bem que o morto não faz mal a ninguém. Mas o morto ambulante é diferente. Como assim? O morto que anda? Sim, espiritualmente, isso é possível. Fisicamente, não é possível. Fisicamente, morreu, morreu. Mas espiritualmente a pessoa pode morrer e ainda ostentar o nome de que vive. Só que não usufrui mais a vida que tinha com Deus. E qual é a característica do morto? Em primeiro lugar, quando a pessoa morre, o coração para. O coração deixa de bater. Significa que quando o cristão ele morre espiritualmente, o amor de Deus, que era o elo da vida no seu interior, deixa de existir. Então não tem mais amor. São os crentes sem amor. Aqueles que um dia demonstraram amor a Deus e amor ao próximo, mas agora não tem nem amor a si próprio, que dirá a Deus e ao próximo. Então, o coração está parado. Não há mais o sentimento, não há mais a cordialidade, aquilo que vem do coração. Então, isto rompe-se, não existe, não há os sinais vitais para dar movimento a este corpo. Mas também afeta a mente, vem a morte espiritual. Então, primeiro para-se o coração e depois a mente, o cérebro para, a consciência. É aonde estão gravadas as verdades de Deus. Mas, por morrer espiritualmente, nós encontramos que há uma morte cerebral. E significa que aquela pessoa que tinha tanto prazer em pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, desejar as coisas que são de cima, agora já não deseja mais.
porque houve uma morte cerebral, espiritual no cérebro, e o pensamento está morto. A pessoa agora só pensa nas coisas da terra e deixou de pensar nas coisas que eram dos céus. Então, veja que a cada movimento, a cada atitude, a cada decisão, uma parte daquele corpo vai perdendo a essência, vai perdendo as funcionalidades, vai perdendo a vida por inteiro. Então, há essa morte. E o que acontece quando o cérebro para, o coração para? O que acontece? Aquele calor que dominava aquele corpo aquecido e em movimento, ele agora vai se esvaindo. E aquele corpo fica gelado, vai gelando-se. Quando coloca-se a mão, não tem mais aquele calor de maneira nenhuma, porque a pessoa fica gelado. Ou seja, a frieza espiritual toma conta daquela vida e a frieza tira todo o sentimento que havia no coração daquela pessoa. Então, a frieza espiritual é um estado de grave decadência em que a pessoa, outrora atuante, mas agora, pouco a pouco, ela vai se definhando, ela vai se perdendo, ela vai desaparecendo. E então, o corpo fica gelado. E não somente isso, mas o corpo também endurece-se. Por quê? Não há mais o movimento das células, não há mais o mover do sangue, não há o fôlego de vida. Então fica ali um esqueleto gelado e duro. Então, nós entendemos aqui, são a dureza do coração. Quando a pessoa entra por um caminho fora da vontade de Deus, conscientemente, sabendo a decisão que está tomando, eles vão perdendo também toda a flexibilidade. E quando alguém quer falar-lhes alguma coisa a respeito do Senhor Jesus, eles não aceitam, eles não querem ouvir, eles não querem que falam, eles são senhores da situação. E por isso, a dureza toma conta do coração e eles tornam-se inflexíveis, desejam tudo mais, menos a fonte de vida, que é o Senhor Jesus. Então, esse é o estado desse primeiro tipo de crente que havia em Sardos. Tinham nome de que vivem, mas na verdade estavam mortos. E isso o Senhor Jesus declarou a eles, porque o Senhor Jesus, ele faz o diagnóstico, ele analisa como realmente as coisas estão. Ele não faz comparativo, ele não diz pode ser como pode não ser, não. O resultado, a avaliação de Jesus, ela é correta. Ele diz, tem nome de que vives, mas estás morto. Mas havia outros ali no meio daquela congregação, daquela igreja, naquela cidade de Sardo. E nós encontramos no versículo 2, o Senhor então dizendo o seguinte, sê vigilante. Ele estava falando aqui com o anjo da igreja. E ele disse ao anjo da igreja, que tinha lá aqueles que tinham nome de vivo, mas estavam mortos. E o anjo da igreja precisava tomar uma providência quanto a esta situação. Porque esses que tinham nome de vivo, mas estavam mortos, outrora foram vivos. Mas devagarzinho foram abrindo, foram cedendo, e a coisa foi agravando-se, e chegou ao estado de morte. Ao estado, como que podemos dizer, quase que terminal. Chegaram à morte, morreram espiritualmente. Mas há um segundo grupo
E o Senhor Jesus diz ao anjo da igreja: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Então, o primeiro grupo é daqueles que estavam mortos. Tinha um nome que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos. O segundo tipo de crente nesta igreja eram aqueles que estavam para morrer. Eles já estavam se encaminhando para a morte. Não morreram ainda, mas estavam no caminho para chegar à morte. E o Senhor então diz: confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, alguma coisa ali não estava correspondendo com aquilo que Jesus esperava daquele povo, daquele responsável, daqueles irmãos, daquela cidade. Então o Senhor diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Pois bem, então esse segundo tipo de crente, eles não tinham morrido ainda, mas estavam nas últimas, ou seja, estavam em estado terminal. É quando o doente está internado e fazem todo o cuidado necessário e não há melhora, a cada dia ele vai defiando um pouco mais, ele vai perdendo a vida, a vitalidade, e aí chega o momento que os responsáveis chamam os parentes e que todos eles venham, porque a pessoa está num estado terminal e eles não dão muito tempo de vida. Então, abre a oportunidade para que os parentes venham, para que tenham um último encontro com aquele que está encaminhando-se para a morte e que eles possam ver e, quem sabe, dizer-lhes as últimas palavras, porque a morte está chegando para aquela vida. Então, este segundo grupo viviam isto. Eles estavam terrivelmente doentes na fé. A fé deles foi atacada em cheio. E eles não se aperceberam disto e deixaram-se levar. E então, quando a fé foi atacada e não houve a defesa da fé para mantê-los vivos, então eles agora estavam defiando-se. Porque a fé era o que poderia sustentá-los firmes, em pé e vivos na presença de Deus. Mas eles estavam para morrer, estavam encaminhando-se para a morte. Espiritualmente, ninguém morre de repente. Ninguém morre de uma hora para outra assim. Estava vivo, morreu. Mas como? Morreu de repente. Espiritualmente não acontece assim. Espiritualmente as coisas vão entrando aos poucos, um pouquinho de cada vez, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Quer dizer, é um processo gradativo, né? Vai uma coisinha hoje, aceita. Vai outra coisinha amanhã, aceita também. Depois vem mais uma outra coisinha ali, aceita também. E tudo que vem vai aceitando, porque já perdeu o discernimento espiritual. O cérebro já está vacilante, ele está em delírios. Há momentos que funciona, há momentos que não funciona. Então é assim, esses que estavam para morrer lá na igreja de Sardo. E então nós encontramos que eles estão à semelhança de Lázaro. Lázaro estava enfermo. Quando mandaram chamar Jesus, disseram que o seu amigo está enfermo. Jesus ficou mais alguns dias ali, este amigo enfermo morreu. Então agora Lázaro não estava mais enfermo, agora Lázaro estava morto, morreu. E após morrer, o que aconteceu? Lázaro passou a cheirar mal. O morto cheira mal. Ninguém suporta ficar perto de um corpo morto. Ele cheira mal. Por isso precisa se fazer o treinamento para resistir pelo menos às 24 horas
até o sepultamento, porque senão ninguém consegue ficar frente a um corpo morto. E mais que isso, e para sepultar a Lázaro, tiveram que amarrá-lo, envolvê-lo em panos. Então veja, o morto é levado nesta situação. Espiritualmente, é assim que as coisas acontecem. A pessoa fica primeiro doente na fé, enfraquece na fé, depois vai perdendo a sensibilidade, o discernimento, o intelecto para as coisas de Deus, o coração já não sente mais a necessidade daquele contato íntimo com Deus e as coisas vão num descendo sem fim. E chega neste ponto. A pessoa é enlaçado com a morte e vai à morte. Então, é preciso ter cuidado com estas coisas que as pessoas pensam que não é pecado, mas é. Não, na minha vida ninguém manda, ninguém dá ordem, ninguém determina nada. Minha vida mando eu. É aí que está o perigo. Quando nós pensamos e raciocinamos desta forma, significa que nós estamos entrando no caminho da morte. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas, elas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não podemos deixar-nos dominar por nenhuma delas. Porque podem ser prejudiciais para a nossa vida. Então é assim. E elas podem matar. E a palavra de Deus diz lá em Tiago que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois da concupiscência concebido, ela dá à luz. E ao dar à luz o pecado sendo consumado, ele gera a morte. E a pessoa é levada a óbito. Morte espiritual, morreu por conta do pecado que o dominou. Então, é um perigo muito grande brincar com o pecado. O pecado não é algo inofensivo, é grandemente ofensivo e realmente separa as pessoas de Deus. E o que é brincar com o pecado? O que é deixar-se levar pela situação? Porque as pessoas pensam que hoje não há mais limites, não há mais normas, não há mais princípios para se obedecer e normas para estar atentos a ela, para não ultrapassar os limites e perder o contato com Deus. O primeiro deles é a pessoa ir a lugares que não são recomendáveis. Não, mas eu sou forte, eu me garanto, eu sei, não, pode ficar despreocupado comigo. É aí que está o perigo. A autossuficiência, a autoconfiança que a pessoa tem em si mesmo e se lança em lugares que não são recomendáveis. E o que vai acontecer nesses lugares não recomendáveis? Ele vai ser atraído, ele vai ser enlaçado, ele vai ser preso por aquele ambiente, por aquele estado de coisas e vai fazer a mesma coisa que aqueles estão ali fazendo. Ou então quando a pessoa vive com más companhias. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você descobre que está andando com uma companhia que não é boa, deixe-a imediatamente. Separe-se. Siga por outro caminho. Busque a orientação de Deus. Mas não continue com a má companhia. A má companhia só pode levá-lo para o caminho mau. Porque isso é que está dominando o coração deles. E você que serve a Deus não pode andar com más companhias. Precisa ser vigilante nesta parte. Precisa ter cuidado. Uma outra situação é o cuidado com a linguagem. O que fala, as palavras que fala. Muitas das vezes é uma piada, é um palavrão, é uma mentira, é uma indecência, é uma lascívia, é uma imoralidade.
É preciso ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta diante de Deus. E as palavras em si, elas têm o poder de vida e o poder de morte. E se estamos usando os nossos lábios para uma linguagem que não é sadia, isso está trazendo morte para a nossa vida e a nossa comunhão com Deus vai se romper. Não tem como Deus manter comunhão com quem não tem cuidado com a sua boca e com as suas palavras. É preciso ter cuidado. Outra coisa são os nossos olhos. Precisamos ter cuidado com os nossos olhos, para que eles não sejam levados a se fixar em algo ou em coisas que não agradam a Deus. Por isso é preciso que pedirmos a Deus que unja os nossos olhos com o colírio do céu, para que possamos ver as coisas de Deus e não ter um olhar pecaminoso, um olhar estranho, um olhar comprometedor. Precisamos ter cuidado com os nossos olhos. A palavra de Deus diz que é melhor entrar no reino de Deus cego do que com os 2 olhos ser lançado no inferno. Então, olha o perigo do olhar. Eram aqueles que estavam para morrer. Precisa ter cuidado, porque as coisas, elas entram devagarzinho. Elas vêm aos poucos. Então, os olhos não podem ser contaminados. Os nossos olhos têm que ser puros, purificados pelo Senhor Jesus. Então, se você está andando por este caminho, já abriu a porteira, já não reconhece mais os limites estabelecidos pela palavra de Deus, já está se associando a lugares, a pessoas e a coisas que não condiz com a vontade de Deus para a sua vida, tenha cuidado. Você pode estar brincando com o pecado, e é como quem brinca com fogo. Uma hora vai se queimar, uma hora o pecado vai dominá-lo e vai amarrá-lo e vai levá-lo à condenação. Mas não é isto que Deus deseja e quer. Mas por isso ele ordenou a João que escrevesse a esta igreja e avisasse o estado de coisas que ali estava acontecendo, para que eles tivessem cuidado e corrigissem o que estava fora de lugar e não fossem levados longe da presença de Deus. Então o Senhor Jesus está disposto a transformar, mas é preciso que a pessoa tome a decisão de reconhecer os caminhos por onde tem andado, que não têm sido agradáveis a Deus. Precisa retornar ao Senhor, confessar a Ele e abandonar esta prática. O Senhor Jesus terá prazer em recebê-lo, perdoá-lo, transformá-lo e renová-lo espiritualmente para que continue a sua caminhada com o Senhor. Então, o primeiro tipo de crente era aqueles que tinham o nome de que viviam, mas estavam mortos. O segundo tipo de crente é aqueles que estavam para morrer. Não tinham sido levados à morte, mas estavam bem próximos dela. E agora veio a advertência de Deus para que eles parassem ali, aquele procedimento, e olhassem para Jesus, e tomassem uma posição, e a vida deles não fossem levados à morte. E o Senhor então diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, aqueles irmãos daquela igreja, eles tinham recebido, eles tinham ouvido, eles estavam conscientes do que Deus tinha dado a eles, mas não estavam conservando, não estavam praticando, não estavam guardando o que receberam do Senhor. E o Senhor diz: lembra do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Toma uma posição, muda de direção,
volta ao caminho da vontade do Senhor. Era isso que ele estava dizendo. E no versículo 4 ele fala sobre o último tipo de crente que tinha naquela igreja. Versículo 4 ele diz: mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, que mantiveram-se firme, que mantiveram os princípios, que mantiveram a comunhão, que mantiveram a fidelidade, a lealdade, o compromisso com o Senhor, que mantiveram a essência e a presença de Deus no coração. E o Senhor está dizendo: tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, pureza, porque são dignas disso. Havia muitos lá, mas uns tinham o nome de vivo, mas estava morto. Outros estavam no corredor da morte. Mas havia algumas pessoas, um pequeno grupo, que não se contaminaram. E o Senhor Jesus prometeu que eles andarão comigo de branco, porque são dignos disso. Mantiveram o testemunho, mantiveram a firmeza, mantiveram a ligação com o Senhor Jesus. Então eles não se contaminaram, eles estavam firmados no Senhor. As vestes dele estavam limpas, porque quem tem as vestes sujas, elas estão manchadas pelo pecado, e o adversário tem acesso para acusá-lo da mancha das vestiduras. E a palavra de Deus nos adverte: em todo tempo sejam alvo os teus vestidos. É preciso que os nossos vestidos, as nossas vestes espirituais, elas estejam limpas na presença do Senhor. Então o Senhor disse aqui: algumas pessoas que não se contaminaram. Então é possível manter fidelidade, é possível conservar o testemunho, é possível guardar a palavra de Deus. Quantos que se deixam levar, quantos que são levados à morte, mas há aqueles que parece que são plantados na casa do Senhor. Eles não se deixam levar. Eles têm zelo pela vida espiritual. Eles têm cuidado. Eles vivem em oração. Eles vivem numa vida consagrada a Deus para não se contaminarem. E o Senhor disse que eles serão dignos de andar com Ele, porque não contaminaram os seus vestidos. E continua dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas, falando de pureza, santidade. Vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Ao que vencer. Então é quem vai até o fim, é quem permanece, e é quem permanece fiel até o fim, ser fiel até a morte. E o Senhor Jesus está dizendo: o que vencer vai receber vestes brancas, o seu nome vai constar no livro da vida, e o Senhor Jesus vai dar testemunho deste povo perante o Pai e perante os anjos que lá estarão presentes. Jesus vai testemunhar dos fiéis que ele alcançou na terra. Através do salmista, o Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem a sensibilidade, quem tem o temor de Deus, escute o que a palavra de Deus diz. Avalie o seu caminho. Faça o exame das suas atitudes e comportamentos, das companhias,
dos lugares que você frequenta, as palavras que saem dos seus lábios, a maneira como você se comporta, e veja se ela está dentro do padrão da palavra de Deus. Caso não esteja, assuma hoje mesmo o compromisso de retornar, de parar naquele caminho, naquele estado de coisas e de voltar com pressa para Jesus. Pedir a Ele graça e misericórdia, e Ele virá em teu socorro. Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar e vai trazê-lo novamente àquele estado de comunhão, de fidelidade e de permanência na presença do Senhor. Então aqui estão esses 3 tipos. Com qual deles eu estou identificado? Será que eu me identifico com aqueles de que tem nome que vive, mas está morto? É um morto ambulante? É um morto que está fazendo vergonha ao cristianismo? É um crente que está fazendo vergonha ao nome de Jesus com seu mau testemunho? É aquele que diz que é, mas o comportamento e as ações dizem que não é? Ou será que estou identificado com aqueles que estão, como diz aqui, o restante que está para morrer, aquele que está entrando no corredor da morte para um estado terminal? Devido às companhias, às conversas, o procedimento, a vestimenta, ou seja, tudo aquilo que leva a pessoa para longe da presença de Deus. Ou será que estou identificado com aqueles poucos que não se contaminaram, não contaminaram os seus vestidos, e o Senhor Jesus diz: e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Que esta seja a nossa identificação. Mas se não for, corramos o mais rápido possível para chegarmos à presença de Jesus e nos acertarmos diante dele. E que esta palavra possa falar profundamente ao nosso coração e que possamos nos posicionar diante do Senhor para que não sejamos confundidos por ele na sua vinda, que muito perto está. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.